Olá, meu querido ouvinte! Está começando mais um KillerCast. Me siga nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Para mais conteúdo, acesse o nosso site, killercast.com. Meu nome é Kevin Juliano, formado em administração, pós-graduação em qualidade de processo. Estou falando hoje com o meu amigo aqui, Liliano Fernandes. Liliano, se presente para a galera. Olá, tudo bem? Sou o Liliano Fernandes, profissional de administração, criativo e eterno estagiário. E hoje, seguindo a nossa tradição de falar sobre filmes que envolvem negócios e outras questões, a gente vai falar sobre Um Senhor Estagiário, também conhecido como Thinker, na versão americana. E O Senhor Estagiário, então, é um filme, para quem nunca assistiu, né, a gente vai dar uma contextualizada de como que é o filme, antes de começar a discutir os aspectos. Lembrando que nem eu, nem o Liliano somos críticos de cinema e etc., a gente vai tentar realmente levar para uma visão mais de gestão, uma visão mais de empresa, que é o que a gente realmente domina, né? Então, o Senhor Estagiário conta a história, né, então, de Ben, que decide se encaixar numa vaga para estagiários sêniores, ou seja, estagiários que têm mais de 60 anos, que, no caso, seriam pessoas que habitualmente já estão na aposentadoria. E então, o Ben, que precisa de um estímulo para sua vida, que está ali sem a sua esposa, né, ele decide então aceitar essa oferta para trabalhar na empresa da Julius. E então, na empresa da Julius, é uma empresa que está em crescimento. A Julius é uma microempreendedora, né? Começou a empresa ali do zero, e de repente a empresa começou a dar zero. É uma empresa que faz roupas. Além de vender as roupas, elas vão no caimento certo, a pessoa consegue fazer as medições lá e ajustar a roupa para o tamanho dela. E a Julius, então, ela tem essa empresa que cresceu de forma exponencial. E como vocês podem imaginar, aí começa a ter outros problemas, né? Porque o primeiro problema é o dinheiro, mas depois que a empresa começa a crescer, o dinheiro não se torna um dos problemas. Outros problemas gerenciais começam a acontecer. E a Jules, né, então, junto com a sua empresa, ela tem um time de estagiários junto dessa empresa, e eles têm essa ideia, então, para fazer, né, uma questão em relação às mídias sociais, em relação a integrar, né, fazer uma diversidade na empresa, contratar, então, um estagiário sênior, que é o Robert De Niro, que é, então, pelo bem. Então, aí que você inicia o filme, né? O filme, então, a ideia do filme é essa, né? Você tem um cara que já é aposentado, 60 anos, que tem uma vasta experiência, trabalhando numa empresa de tecnologia com outras pessoas que são muito mais novas do que ele, numa posição de estagiário, né? Que normalmente é uma posição ali de pessoas que estão iniciando a carreira. E aqui já começa um ponto bem interessante que eu queria que o Liliano já comentasse sobre, que é essa ideia, né, Liliano? O que você achou dessa ideia de ter um estagiário de 64 anos, assim, de 60 anos? É uma ideia totalmente diferente, né? Estagiário, a gente brinca, né? Que é sempre o jovem, estagiário é ligado isso ao jovem que não... Primeiro emprego, né? Que não tem experiência, tem um conhecimento teórico, mas não tem experiência. E ali é uma inversão, né? Uma inversão que é uma pessoa que tem muita experiência, mas que está recomeçando num novo negócio, porque é uma startup que vende coisa online, então para uma pessoa sênior, para não dizer idosa, velha, né, uma pessoa sênior, é tudo muito novo, né, então é quase que, realmente, né, se você pensar, o conceito quase que é o mesmo, né, ele tem que ter essa cabeça de estagiário, né, que tá aprendendo como tudo funciona ali. Eu achei bem legal, bem interessante, essa questão também aí que que a gente fala de diversidade, né, a palavra diversidade tem uma questão meio complicada, que a galera não entende muito bem, mas diversidade nesse caso é muito importante, né? Porque a ideia é diferente, né? A gente até, não lembro se eu comentei em algum podcast, mas tem um texto que eu escrevi dos 7 chapéus, né? Que é você ter sete ideias diferentes. Então isso tem muito a ver com diversidade. É você ver uma pessoa, vamos supor, um sênior, que vai olhar um problema ali totalmente diferente do que um jovem de 18 anos, super criativo ali e tal, deles. Então, esses ganhos que a empresa tem, né? Eu achei interessante. Pouco utilizado, né? A gente viu no filme ali na prática, assim, muito raro, né? O que a gente vê é alguns mercados que contratam ali idosos para empacotadores, né? Trabalhar no caixa, algumas coisas assim, né? Mas ter um estagiário numa multinacional, assim, ou ali numa empresa, ele era quase que um secretário, né? Na verdade, né? É muito difícil, né? Apesar que fazendo um contexto, que o contexto americano ele é muito diferente, né? Ele é muito... As relações trabalhistas, né? A gente até vê no filme, né? As relações trabalhistas do americano, assim, é muito diferente do brasileiro. Então a gente tem que fazer essa questão. Você vê que ele é um estagiário, mas, por exemplo, ele trabalha full time, né? Ele tá
chega mais cedo, sai mais tarde. Então isso na cabeça do brasileiro é meio estranho, né? Um estagiário é o cara que tá ali pra ir no banco durante 4 horas e não pode passar disso, tem um monte de regras aí. No caso, primeiro que eu gostaria de contextualizar sobre terceira idade. A gente tem um texto ali no Guilhercast que fala sobre aprendizagem após a terceira idade, a gente tem uma live que fala também sobre isso lá no nosso Instagram, e é o seguinte, hoje em dia, a terceira idade, a vitalidade, né, da terceira idade, ela é diferente da terceira idade anterior. Hoje as pessoas chegam ali com seus 60, 55, 60 anos, bens, né, questão física e mental. Então, conseguindo desenvolver vários papéis, conseguindo fazer exercícios físicos ainda assim regulares, com grande intensidade. Ou seja, a pessoa hoje que entra na terceira idade não é mais como era antigamente, que era relacionado a doenças ou uma pessoa mais frágil. Hoje a terceira idade ainda é uma pessoa que, claro, precisa de cuidados, é óbvio, porque o corpo envelhece, mas que ainda tem muito a agregar. E dentro dessa característica, dessa visão de terceira idade, eu acho muito interessante esses programas. Assim, eu fiz uma pesquisa, né, ali, prévia em relação a isso, e eu vi que tem algumas empresas que oferecem esse tipo de trabalho, mas não são grandes, em grande quantidade. Então, assim, são poucas empresas ainda que oferecem. Uma que eu vi que é a Unilever, então ela oferecia ali um estágio para pessoas com idade acima de 55 anos. Então, para você escrever, o pré-requisito era ter 55 ou mais. E aí vi alguns artigos que falavam sobre o que a pessoa na terceira idade poderia acrescentar em relação à empresa, né? E principalmente o resultado mais interessante que a gente pode aqui citar é em relação à troca de informações, né? Porque uma pessoa de 65 anos, com certeza tem uma experiência vasta de vida que ela pode dividir com as pessoas, principalmente nas inteligências emocionais, né? Então, naquela inteligência intrapessoal, uma coisa muito mais voltada para o desenvolvimento pessoal dos funcionários mais novos, né? Porque a gente sabe, com a idade, né, tem os desafios, e conforme a gente vai superando os desafios, a gente vai criando tipos de habilidades emocionais um pouco mais altas. É isso aí, eu acho que para a empresa é bem interessante, apesar de pouco utilizado. Um ponto que eu queria destacar aqui, que foi a primeira coisa que eu percebi, assim, de imediato, no filme ali, que eu me identifiquei muito, ali, apesar de eu ser um jovem ainda, de 30 e poucos anos, mas eu me identifiquei muito no começo do filme, quando ele começa a relatar a rotina dele, sabe? Antes dele entrar no estágio ainda, sabe? Que tinha acontecido, ele tinha se aposentado, financeiramente não era um problema, ele tinha, né, dinheiro, assim, estável, uma aposentadoria boa, e ele começou a ter tempo, né? Ele tinha todo o tempo do mundo, tempo para estudar, tempo para curtir música, tempo para passear, tinha todo o tempo do mundo disponível, né? E, né, porque às vezes a gente fica reclamando, não tenho tempo por causa do meu trabalho, não tenho tempo, não consigo fazer isso porque eu trabalho, né? Não consigo visitar minha família porque eu trabalho, não consigo viajar porque eu trabalho. E isso aconteceu comigo na quarentena agora, né? Porque o meu trabalho ele foi totalmente paralisado, né, o ano passado. E não é home office, eu não fiquei em casa de home office, eu fiquei realmente afastado do trabalho e recebendo, então eu tinha dinheiro, né, eu tinha, meu salário estava em dia, né, e eu tinha todo o tempo do mundo para fazer o que eu quisesse, entre aspas. E eu senti a mesma coisa que ele sentiu ali, você fica, a hora que você tem todo o tempo do mundo sem esse compromisso profissional, sem essa rotina, você fica estranho, assim, né, que ele fala, puxa, tá faltando alguma coisa. Eu posso acordar cedo e ir na feira, eu posso ler, eu posso fazer o que eu quiser, mas me falta alguma coisa, me falta. E é o que eu senti, quando a gente começou, inclusive, esse projeto, eu senti isso, que, cara, e agora? Eu acordo cedo, eu faço o quê? Eu não tenho que trabalhar, eu não coloco meu terno, minha gravata, eu não tenho empregos profissionais, eu não preciso sair atrás de dinheiro, porque não, né? Eu não precisava, eu tinha meu emprego, tipo, eu tinha meu salário caindo. Então, é uma sensação muito estranha, assim, não sei se você já passou por isso, Kevin, uma vez na sua vida? Olha, ainda não, mas eu sinto que, assim, a verdade é que o trabalho é parte importante da nossa personalidade, né? Como as pessoas podem perceber, tem grupos de pessoas que são formadas o caráter, e principalmente a personalidade, pelo trabalho que ela desempenha. Por exemplo, pessoas que são relacionadas à área de design, à área artística, eles têm um perfil de vida muito parecido e eles têm visões de mundo muito semelhantes. Então, assim, você vai ter uma conversa totalmente diferente com essa galera, com esse público, né, com esse grupo de pessoas, porque faz parte da personalidade deles aquela vida de design, né, de designer, de artista, etc. Agora, o mesmo pode acontecer
ao inverso, né? Se você, por exemplo, conversar com contadores, com economista, pessoas que então têm uma vida um pouco mais regrada, um pouco mais, né, o foco muito mais voltado para os números, para a realidade, para a lógica direta, né, para a lógica sempre certa, no final das contas, e você vai perceber que esses caras, né, que essas pessoas, né, elas vão ter também hábitos semelhantes de vida. Talvez vão assistir as mesmas séries, consumir talvez os mesmos produtos no mercado, talvez vão ter o mesmo tipo de TV em casa. Isso é porque, como eu falei, né, o nosso trabalho, quer sim, quer não, né, felizmente, ele faz parte da nossa personalidade e ele molda o nosso caráter, né? Então, eu acho que quando você diz assim que sentir a falta daquilo, né, mesmo tendo tempo, é porque é como se uma parte da sua personalidade foi embora, né? Aquele Liliano do trabalho, aquele Liliano que conversa com os caras lá no shopping e tal, que tem os mesmos interesses, ele meio que foi deixado de lado. Exato. E aí fica um espaço vago, né? Tipo, e aí, como é que eu vou preencher esse papel? Porque na vida a gente desempenha muitos papéis, né? O papel do pai, o papel do aluno, o papel do filho, o papel do profissional. E todos esses papéis, eles têm uma ou outra complexidade que você precisa resolver ou não. E o trabalho, ele tem isso, né? Então, isso é muito interessante, assim. Atletas, né? Você vai ver que tem uma personalidade muito parecida entre eles e tal. E é isso, eu acho que você sente falta do seu trabalho, principalmente quem ama. Isso que a gente está falando é muito mais voltado para quem gosta de onde trabalha, para quem tem interesse na área que atua. Porque para pessoa que não tem muito interesse na área que atua, ficar sem o trabalho é beleza, né? Tipo, graças a Deus. Mas normalmente quem ama o que faz, quem tem aquele trabalho como uma aspiração ou uma parte, né, essencial da vida, pessoas que estão felizes para trabalhar, esses com certeza sentem quando não exercem aquilo que está fazendo. E por incrível que pareça, existem muitas pessoas disso, né? Eu estava comentando com meus alunos esses dias numa aula que a gente estava tendo sobre isso, né? Falando, cara, como que o cara descobre que ele quer fazer salto com vara, sabe? Tipo, futebol, vôlei, basquete, você é amplamente. Então você fala, o cara jogou bola, né? E salto com vara? Como o cara descobre que a aspiração da vida dele, que faz o coração dele bater, o que ele gosta de trabalhar, é pular com uma vara? Tipo, ir correndo, bater uma vara no chão, inclinar e passar por cima do bastão. E como que ele tem a motivação de esperar 4 anos, né, para a Olimpíada, né? Para que ele se apresente uma vez, e nessa uma vez ele tem que demonstrar tudo aquilo que ele fez em 4 anos, né? Eu tava comentando isso com eles, né? Ou mesmo um corredor, o cara treina todos os dias para melhorar 1 segundo. Não é 1 minuto, não é 1 hora. É correr para melhorar 1 segundo. Então, assim, são motivações que você começa a pensar. O cara que corre todos os dias para melhorar 1 segundo, ele realmente tem muito amor no que ele faz. Porque 1 segundo é irrisório, sabe? 1 segundo é, para nós, né? No normal, 1 segundo é 1 segundo. Mas para ele, 1 segundo é a diferença entre ser o melhor, entrar para a história e ter um ouro olímpico, ou, sei lá, ganhar mais dinheiro, ou etc. Então, assim, para essas pessoas, ficar sem correr, ou ficar sem fazer o seu salto com vara, realmente conta. Um dia menos de treino é um dia menos de preparação, é um dia menos de glória. E eu entendo isso, você sentir a falta do que você faz, porque faz parte do que você faz. Agora a gente, seguindo ali sobre um pouco do caminho do filme, né, o Ben, ele tem o seu primeiro dia de trabalho. E no primeiro dia de trabalho é muito interessante que mostra a grande diferença que tem do Ben para os outros estagiários. Porque os outros estagiários vêm com seus laptops, né, os seus iPads, seus fones de ouvido e tal, e o Ben vai com uma pastinha assim, e ele vai de terno e gravata. E o resto vai daquele jeitão, né? Calção, se der pra ir de chinelo, a gente vai. E isso mostra também a diferença de como as pessoas levam o trabalho pela época que elas vivem. E eu não tô dizendo que o Ben é melhor ou pior, ou essas coisas. Eu não tô dando cunho de valor aqui pra situação. Só tô dizendo que é interessante notar essa diferença muito grande, assim. Dá pra ver até que o Ben é mais calmo, ele anda numa passada diferente, enquanto a galera tá toda querendo resolver problema, apagar incêndio, o Ben tá tipo, vamos abrir aqui o laptop, apertar aqui onde que liga. É aqui que liga, né? E isso é uma parte interessante de você ver, né? Como
você pode aprender com essa vida um pouco mais simples. Hoje a gente vive num mundo muito conectado, num mundo muito rápido, você precisa fazer as coisas, você precisa entregar, você precisa tirar foto pro teu Instagram, e aí você precisa meditar antes de trabalhar, e antes de trabalhar também, você tem que meditar e tem que ler 5 livros, e aí no seu trabalho você tem que mandar bem, e aí no seu intervalo você tem que dormir 15 minutos, para depois você mandar melhor ainda, e aí no meio do seu trabalho você tem que parar e conversar com teu amigo sobre aquela série da Netflix que saiu, mas saiu 27 séries, e aí você precisa assistir as 27 séries, oh meu Deus, e aí você coloca no 2x, e aí você pula, e mesmo no teu horário de lazer, você tá colocando no 2x e pulando as coisas, porque você precisa assistir aquele capítulo, porque amanhã vão falar sobre isso no trabalho, e eu quero estar por dentro. E a vida hoje tá assim, tá rápida, tá acelerada, tudo é no 2x, até o áudio, talvez você esteja me ouvindo nesse podcast no 1.5x, e eu devo estar falando. Por quê? Porque você não tem tempo para consumir o que eu tô falando, você não tem tempo para refletir e apreciar o que eu tô falando para você. Por quê? Porque tem mais 10 podcasts que tem que ouvir, não é mesmo? Né? Esse é só mais um dos podcasts, né? Ainda tem aquele outro podcast ali, ó, do Nerdcast, falando sobre sabe-se lá Deus o quê, sobre a Marvel, que você também precisa saber, porque todo mundo vai estar falando disso até o final do ano. Oh, meu Deus, saiu mais uma série da Marvel, o que a gente vai fazer? Calma, cara. Calma. Aí você olha pro Ben, ele só tá preocupado em estar ali trabalhando. Ele tá preocupado no almoço, na roupa, sabe? Isso é muito legal de perceber como as pessoas antigamente tinham uma passada muito diferente da nossa, né? Hoje a vida é muito rápida, muito instantânea, e você percebe que ele não tem essa pressão em cima dele, né? O que você acha disso, Liliano? Então, excelente o que você colocou aí, esse mundo muito, muito rápido que a gente está vivendo, né? E eu acho que eu e você estamos assim num intermediário, né? Porque se a gente tá falando bem, é um cara que hoje tem seus 60 e poucos anos, 70, nós não estamos nesse nível. O que a gente está dizendo desse mundo muito rápido é quem está criando agora, né? Quem nasceu já com a internet na veia ali, tem hoje seus 18 para menos aí. Nós estamos nesse intermediário. Então, e nós nesse intermediário, como nós estamos no mercado de trabalho já, a gente tem que tomar cuidado com essa aceleração, porque senão a gente vai nesse ritmo. Eu mesmo, de vez em quando, aquela auto-observação e olho, nossa, será que eu não estou muito acelerado? Essa questão de assistir 10 séries, de ler 4, 5 livros, de ouvir 3, 4 podcasts, que nem você disse. E, por exemplo, na questão do podcast mesmo, eu sou fã de podcast, né, eu ouço muito. Até um tempo atrás eu ouvia, sei lá, acho que uns 40 podcasts diferentes, assim, sabe? Eu tinha ali no meu radar, assim. Então, eu baixava todos aqueles episódios e fazia isso que você está falando, ouvia em 2x, porque, né, se não ouvir em 2x, eu não tenho tempo de vida... não tenho tempo de vida disponível para ouvir todos eles. Eu precisava ouvir todos eles, porque eu achava que aqueles 40 podcasts eram interessantes. E o problema é que eles realmente eram interessantes, né? A probabilidade está aí. Aí o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou diminuir pela metade. Isso já faz um tempinho, já uns 2 anos. Eu diminui para 20. Escolhi os 20 melhores que eu mais ouvia e passei a seguir aqueles 20. Aí eu percebi que mesmo 20 eu não dava conta. Não tem como você ouvir 20 podcasts diferentes. Os caras lançam um podcast, tem uns que lançam por dia. No Flow Podcast lança um podcast de 4 horas todos os dias, cara. Não tem como você ouvir tudo isso. Aí eu diminui para hoje, eu tô ouvindo 2 podcasts. Então eu só ouço 2 podcasts. Esses 2 podcasts eu ouço todos os episódios. Eu tô indo até para trás, ouvindo os antigos. E tô focado. Então, mas isso é uma coisa que eu tenho que parar em algum momento e tomar essa atitude. Porque se você deixar levar pela disposição que está tendo, você fica nesse mundo maluco. Você entra no YouTube, tem 500 vídeos ali, 500 vídeos legais. Você entra no Netflix, você perde mais tempo procurando o filme do que assistindo. E você entra uma série, tem 10 temporadas com 20 episódios cada temporada, e é uma loucura. Então, e nós estamos nesse intermediário, né? O Ben não sofre com isso, né? Que é o nosso personagem ali. Porque, por exemplo, eu acho que ele, né, não tem essa ansiedade, assim, ele sabe que ele não precisa ouvir 40 podcasts para estar bem informado. Ele, né, você com o tempo, você começa a aprender a filtrar mais as coisas, né, olhar mais os caminhos, e até dizem, né, que a mágica da vida é você aprender a dizer não, né, você começa a dizer não para as coisas, não preciso disso, não quero isso, não quero aquilo, você vai caminhando mais tranquilamente, né, mas isso é
Eu não sei também como que o Ben, né, o nosso personagem, era aos 20 anos, né? Eu acho que ele era mais acelerado aos 20 anos. Tem isso também, que é importante. Mas, com certeza, a nossa geração e a próxima vai ter muitas dificuldades se você não tiver esse, que eu acabei de falar, esse autocontrole e você falar, não, peraí, deixa eu frear aqui. Para que eu vou ouvir o áudio em 2x, né? Por que eu vou ouvir o podcast em 2x, o vídeo em 2x, tudo em 2x, né? Você perde muita coisa, né? Por exemplo, vamos dizer de podcast. Se você ouvir o Café Brasil em 2x, cara, você tá perdendo 50% da qualidade, que é o time que ele usa, é o jeito que ele, a entonação da voz dele, né? Que sabe que dá aquelas sacadas irônicas, é a música que entra no timing certo. Você põe 2x e fala tudo rapidinho e você perde 50% do sentimento que você teria ao ouvir aquele podcast tranquilamente, ouvindo a música te emocionando, né? Quem não conhece, né? Ouçam aí o Café Brasil, ele tem vários episódios que ele te emociona, parece que ele entra dentro do seu ouvido, né? Com a música, com o time ali. Legal. E é importante a gente fazer esse paralelo, porque a gente vai seguir para o nosso outro, que esse filme, ele praticamente tem 2 protagonistas, né? E o segundo protagonista seria a Jules. Quem é a Jules? A Jules, então, é a membra sênior, né? Ali a CEO da loja, quem fundou essa loja. E ela vive desse jeito que a gente estava comentando. Então, assim, ela anda de bicicleta no escritório para não perder tempo. Ela tem milhares de pessoas atrás dela para fazer ela não perder tempo. E ela tá a todo momento correndo para não perder tempo. E mesmo assim, a Jules não tem nenhuma qualidade de vida. Mesmo assim, a Jules está sempre atrasada. E mesmo assim, ela é arrogante e com todas as pessoas. Então, assim, o fato é, a gente entende o posicionamento dela, porque realmente, né, deve ser extremamente complicado você ser um líder de uma empresa que está em crescimento e você está brigando com seus concorrentes que são maiores do que você. Eles sabem que você é uma ameaça, você sabe que você ameaça eles, e a todo momento você precisa estar dando um passo melhor atrás do outro. É um famoso jogo de xadrez, né? Então você sempre está... É como se a Jules estivesse com as peças brancas e os concorrentes com as peças pretas, e ela tivesse que jogar o mais rápido possível esse jogo para fechar os concorrentes e dar o checkmate antes que eles se tocassem que ela realmente foi uma ameaça tão grande assim. Esse panorama é um panorama que pressiona, né? Então, como eu falei para vocês, a Jules, ela tem isso muito enraizado nela, assim, que ela tem poucos momentos com a filha dela, né? E os momentos com a filha dela normalmente são se arrumando para ir trabalhar. Os momentos que ela tá em casa normalmente são chegando com trabalho para continuar trabalhando, e isso vai fazendo que ela perca o casamento dela, né? Então o casamento dela vai arruinando, né, o casamento, porque ela não tem tempo também pro marido, e a gente tá colocando aqui juízo de valor, se é bom ou não, a gente só tá explicando a questão de como a vida se torna um caos, mesmo você sendo organizado, quando você tem que abraçar tudo. Porque o problema da Jules, que é o problema que mais fica escancarado ali para quem tá assistindo o filme, é o controle que ela quer obter sobre tudo. Então, assim, a empresa dela passou de uma startup para uma empresa de verdade. E quando a empresa sai da startup para uma empresa de verdade, não tem como você controlar tudo. Ou você aprende a delegar funções e a criar equipes autogerenciáveis a ponto de que essas equipes façam o trabalho por você e você foque no que é importante, né, que é continuar fazendo a empresa rodar da mesma forma, ou você se mata e assim você vai perder de qualquer forma, porque em algum momento a sua saúde vai cobrar em cima disso. E ali a Jules tem até alguns momentos que ela pega uma caixa, ela abre e ela fala assim, o que é essa caixa aqui? Não é assim que é para ser feito. Aí ela quer e tenta e mostra como que é para fazer, pega a blusa e mostra. Só que esse não é o papel dela. Tem que entender que CEO, pessoas de alta patente, gerência máxima, o papel não é esse. Não é e nunca foi. Quando você vira gerente de uma empresa grande, o seu papel não é ficar nos trabalhos minuciosos olhando o processo. Você precisa olhar o processo, sim, mas você resolve ele, ensina, e ele tem que rodar sozinho. É como o nosso computador, é como a nossa televisão, tem ali o sistema, clicou, funcionou, cliquei aqui, cliquei ali, funcionou. Ah, não está funcionando, vamos atualizar o software. Atualizamos o software, funcionou da forma que a gente quer? Sim, continua. Né? Você não se desdobra em 10 clones seus ali para você pertencer a todas as áreas da sua empresa. E isso a Jules, no filme, realmente não sabe fazer. O que você acha da minha colocação, Guilherme? Polêmica.
Não, é isso mesmo. Ela é super centralizada, né? Ela Centralizadora, tanto né? é centralizadora. Tanto que a reunião que ela tem com o estagiário ali é 5 minutos, né? A secretária fala, você tem 5 minutos de reunião, né, para se apresentar para ela, na entrevista, né? E era 5 minutos mesmo, porque daqui 5 minutos ela tinha outra coisa para fazer, tipo, tudo programadinho, assim, tudo certinho. E era 5 minutos, enquanto ele tava falando com ela, ela tava digitando um e-mail, fazendo outra coisa, né? Que ela tinha que fazer, lendo um livro, sei lá o que ela tava fazendo. E ela não conseguia, que nem isso que você tá falando, ela não conseguia. Isso é um dos ganchos do filme, assim, que na história do filme não é muito importante, mas para nós que somos da área de administração, salta aos olhos, né? Essa parte, né? Ela não conseguia administrar a empresa dela e ela tem que fazer. Acho que o primeiro momento, a primeira cena que aparece ela na empresa é ela atendendo o call center, né? Ela pega o call center e ela atende e ela vê um problema muito grande com o cliente e ela resolve aquele problema, né? Ela mesma resolve o problema, tal, liga lá pro fornecedor, tal, ela resolve. É interessante você fazer isso de vez em quando, que é o que o Max Geringer fez numa série aí famosa do Fantástico, que é para você ver qual é o ambiente da sua empresa, né, lá no chão de fábrica, para você não ficar tão distante, né, do mundo, você não saber o que está acontecendo lá. Mas isso é para você ter uma noção do que acontece e para você voltar para o seu lugar e consertar lá do seu lugar para aquele problema que você viu lá enquanto você viu lá não acontecer mais. E não que você tenha que estar ali, acho que ela ficava ali uma vez por semana, um dia, não lembro quanto ela foi lá no filme. Não pra você ficar ali, não para você toda vez que tem um problema de empacotamento, você ir lá no depósito, que é não sei aonde, e ensinar. Imagine cada vez que você trocar um funcionário, por exemplo, no depósito, né? Você tem 100 funcionários. Cada vez que troca um funcionário, você, o CEO da empresa, tem que ir lá ensinar aquele funcionário a empacotar. Quando alguém empacota errado, você ir lá ensinar. Então, isso que para nós, né, salta aos olhos, a gente percebeu logo que ela tinha esse defeito. Isso que é um grande problema, na verdade, de quem tem esse salto que ela teve, né? Você tem uma empresa pequena, que isso é normal, né? Se você tem um pequeno restaurante, onde é você e 3 cozinheiras, é normal você, o CEO, a hora que uma cozinheira faltar, você lá fritar o bife. Né? Isso é normal, é essencial até. Né? Você tem que estar ali junto da equipe, que a equipe é pequena, tal, tem tudo isso. Mas quando você tem uma rede de restaurantes, uma franquia de churrascarias, já não tem como, a hora que faltar um churrasqueiro, você ir lá e fritar o bife, né? Você vai ter que ter, de alguma forma, um foguista, alguma coisa ali, um processo em que você fique só por cima, pensando na estratégia da empresa, como vai ser o marketing, qual fornecedor vocês vão comprar carne, se o fornecedor vai conseguir cumprir o prazo, se vocês não podem fazer uma carne diferente, questão de custo, essas coisas estratégicas que é o que um CEO deve fazer, né? Na verdade, o filme ele evidencia a importância de você ter bons treinamentos e bons processos. Porque a questão é assim, o pessoal que a Jules contrata não parece ser um pessoal ruim. Longe disso, eles parecem até ser bem dinâmicos e bem comprometidos a fazer o trabalho que tem que ser feito. Mas o que parece, assim, o que me demonstra é que falta muito uma relação com o cliente em relação a que o cliente, assim, uma central que possa identificar quais são os problemas do cliente e colocar isso, centralizar num lugar para depois ser resolvido, o famoso saque, um local ali que você pode pegar ali as principais dúvidas do cliente e colocar e já dar respostas prontas e criar sistemas para responder isso, né, para evoluir e melhorar isso. A falta de treinamentos melhores, porque, como a gente falou, ela estava tendo que fazer o papel do pessoal do call center, então esse pessoal está despreparado para atender o cliente que ela tem, então eles deveriam em algum momento parar essa empresa, pegar todo o pessoal do call center e trabalhar isso, né? Novamente, se você tiver uma fonte bem estruturada de reclamações dos seus clientes, fica fácil de você fazer um treinamento que vai auxiliar de uma forma competente. O problema é, não dá para fazer um treinamento se você não tem nenhuma base de o que o cliente realmente precisa e onde atacar, não é verdade? Você precisa realmente ter uma base bem interessante de onde você vai atacar e por que você vai atacar nesses pontos, certo? Além disso, dá para perceber também a falta de processos bem demarcados, né, com manuais, processos que tem ali um bom fluxo, né? Tem uma mesa que vive cheia de bagunça na empresa. Uma mesa com bagunça na empresa é um desperdício de espaço e um desperdício de tempo. Porque ninguém vai parar para arrumar aquilo e aquilo só vai continuar crescendo.
o Ben, em um momento do filme, ele arruma. Mas, assim, a gente não pode contar que vai existir um bom samaritano que vai parar o seu trabalho muito importante no meio do dia, que tá tentando cumprir as metas, para arrumar uma mesa onde todo mundo joga um monte de porcaria lá. Isso não existe. A menos que alguém vá lá e mande para fazer aquilo, né? Normalmente as pessoas não fazem isso. E eu não tô dizendo nem que é um problema das pessoas, tô dizendo que é um comportamento normal. Esse é o comportamento normal. Então, assim, a falta de processos bem estabelecidos é o que realmente mata toda a empresa. A empresa tem uma dinâmica sensacional em relação à relação de pessoas. Dá para ver que a empresa é colorida, dá para ver que a empresa tem um compartilhamento de ideias, assim, só de olhar no filme, tá? Compartilhamento de ideias legais, dá para ver que os funcionários se engajam pela companhia, querem fazer parte daquilo, mas se você não tiver processos estruturados, indicadores e métricas, o que você pode traduzir como gestão, você não vai conseguir atingir os seus objetivos empresariais, porque a gente está falando de empresas que estão crescendo. Quanto mais a empresa cresce, mais indicadores, melhor a gestão tem que ser e mais refinado tem que ser os processos. É meio que uma lei natural da empresa grande. O que você acha, Miriam? Eu vou voltar um pouquinho ali só. Você falou da mesa desorganizada, eu lembrei de uma coisa. Quando o estagiário bem lá chegou na empresa, né? Ele ficou meio jogado no canto, assim, porque sem ter muita função, né? Sem ter muita utilidade ali, porque a galera não sabia muito o que dá para ele fazer, né? E uma coisa que ele fez o básico, né? Que foi ser pontual, né? Chegava no horário certinho, ficava até mais tarde. Que eu falei, né? Abri uns aspas, que nos Estados Unidos isso é mais permitido, né? No Brasil tem questão de estagiário, aí tem as questões aí. E ele foi lá e organizou essa mesa, né? Por exemplo, que é uma coisa básica, tipo, é uma coisa de percepção, né? Ele percebeu, puxa, a chefe não gosta dessa mesa, né? Ele viu que ela olhou meio de canto, assim, né? Porque isso era algo que meio que aquele tique nela, né? Ela gostava de muito organizado, mas ela não sabia como resolver aquilo, porque o que ela queria? Ela queria parar um tempo, que a gente já mencionou aqui que ela não conseguia delegar, ela queria parar, arrumar um tempo na rotina dela para ela ir lá arrumar aquela mesa, né? Então era algo, tipo, ela não conseguia controlar, arrumar um processo, arrumar um responsável, delegar alguém. Aí o Ben reparou nisso e falou, amanhã eu vou chegar mais cedo e vou arrumar essa mesa. Simples, né? Acho que era um monte de lixo, né? Coisas que as pessoas vão entulhando ali, né? Então ele começou a fazer coisas básicas, assim, né? E isso despertou o olhar da chefe lá, né? Ele falou, poxa, esse cara tem algo diferente, né? Ele tem essa, né? Ele trabalha em outro ritmo, né? Mesmo que não seja o ritmo dela, que ela era uma pessoa muito mais acelerada, mas ela percebeu nele algumas qualidades, assim, né? Que são básicas, né? Não é difícil você ser pontual, não é difícil você ser organizado, não é difícil você ver um problema crônico ali na empresa. Você vê que ninguém dá bola e você ir lá e resolver, né? Que esse caso era simples. Então, só esse ponto que eu queria fazer que é legal. Uhum. Sobre qual era? Onde você tinha parado mesmo? O ponto ali? Não, é que assim, eu tava levantando o ponto sobre, agora entrando num aspecto mais técnico da própria empresa. Que ela tinha né? que ela tinha, porque assim, não sei se você teve a mesma visão que eu tive, mas parecia uma empresa de organograma radial, todo mundo no mesmo prédio, no mesmo andar. As pessoas tinham acesso a Juke, então assim, você vê que a empresa tinha uma boa troca de informações no ambiente organizacional. Dá para ver que era uma empresa, em tese, alegre, né? Porque as cores, o espaçamento, a forma de trabalho parecia que era bem flexível, tinha até masoterapia, sei lá, terapia para a pessoa ficar mais relaxada no trabalho e tudo. Então você vê que tinha uma preocupação humana da empresa. Mas essa preocupação humana ela não refletia nos processos. Então, assim, existia uma supercompensação na parte humana, mas os processos da empresa eram um caos total. É uma empresa meio moderna, assim, no sentido de... Você falou de organização, de organograma, né? Sem chefe, sem muito líder, sem aquela questão hierárquica militar. Uma empresa onde você podia ir com a roupa que você quisesse, né? Aquela questão de terno e gravata e essas coisas aí. Ter puff do lado, acho que você podia levar o pet, né? O início pode levar o pet no dia do pet, essas coisas aí. Mas os processos eram poucos profissionais, né? Eu acho, né? Pouco profissional, assim, meio largado, né? Meio assim, tipo, cada um faz do jeito que você quiser. Né? Você, que nem, por exemplo... Acho que tinha um programador lá do site, né? Você fazia o site meio do jeito que você queria e a Dills tinha que aprovar tudo, né? Apertar botão em cima, botão embaixo.
Então não tinha nenhuma pesquisa de mercado, né? Tipo, aonde que é melhor, o botão em cima ou o botão embaixo, né? Era meio na percepção da Jules, assim, a Jules falava, Jules que é a CEO, né? Ela que falava, né, onde colocar. Então uma coisa assim meio, acho que falta de profissionalismo mesmo. O que também é normal, né? Porque eu falei, normal é uma empresa pequena, né? Você tem um pequeno restaurante aí, é meio normal você não saber, né? Você não ter uma pesquisa de mercado para saber a disposição do buffet, por exemplo, né? É meio na percepção do dono, né? Ó, que é melhor, as pessoas gostam da salada no final do buffet e como que é a comida ali antes, né? Eu não sou um especialista em restaurante, tá? Mas eu acho que é um problema que eu acredito que grandes franquias, grandes restaurantes têm algum estudo para dizer onde que é melhor, né? Se a salada primeiro, se os clientes pegam primeiro a salada, se a salada a mais distância, se a sobremesa à direita, a sobremesa à esquerda. Essas coisas, elas são bem estudadas, né? Até em supermercados mesmo, né? Você vai em supermercado, você vê aqueles chocolates naquelas prateleiras na fila, né? Na fila, sim, na prateleira tem um chocolate onde as pessoas ficam ali. Aquilo ali é propositalmente feito ali, né? Muitas vezes o mercado, inclusive, ele tem filas propositalmente, né? Ele poderia acabar com as filas do mercado, por exemplo. Você facilitar a pessoa passar rápido. Mas propositalmente o mercado deixa menos caixas para ter filas, para a pessoa, se você reparar no comportamento do consumidor, para a pessoa, enquanto ela fica parada na fila, geralmente o marido, a esposa vai pegando ainda produtos, né? E trazendo para o carrinho, a criança pega ali um chocolatinho que está ali. Então isso é estudado, não estou brincando, né? Isso é estudado, os caras fazem estudos, os caras observam, os caras olham, ó, no momento em que teve fila às 6 da tarde, o nosso consumo aumentou tantos por cento. O dia que não teve fila, nosso consumo diminuiu tantos por cento, porque os clientes passaram direto e a mulher não teve tempo de voltar lá buscar papel higiênico que ela tinha esquecido, entendeu? No tamanho que estava a empresa ali da Jill, é Jills o nome dela, né? Ela já teria que estar nesse nível de profissionalismo, de ver uma pesquisa e entender aonde que deveria estar o botãozinho de comprar, se era em cima ou se era embaixo. Coisa que agora dando um pulo para frente, coisa que o estagiário sênior, né, a hora que ele começou a ter mais acesso, praticamente deixou de ser um estagiário, né, e estava trabalhando lado a lado com ela, ele percebeu, né, ele olhou, eu vi aqui claro que ele fala isso numa frase muito curta, né, mas como eu falei, a gente que tem esse lado de administrador, a gente percebe mais facilmente, né. Ele fala assim, ó, eu percebi aqui pelos relatórios que os lugares onde você está investindo mais trazem menos retorno, né, e os lugares onde você está investindo menos são que trazem, né, mais retorno, né? O que isso quer dizer? Vamos supor que ela investe em redes sociais, Facebook, e investe também em panfletagem na rua. Ela investe 1 milhão em panfletagem e 100 mil em redes sociais. Só que de todos os clientes dela, a maioria, proporcionalmente, vem dos 100 mil reais, que é o de redes sociais. Então, o que ela deveria fazer? Tirar esse 1 milhão dos panfletos, ou diminuir, e passar a investir esse valor em redes sociais. É só um ajuste, não é nem aumentar o valor do investimento, né? Foi basicamente isso que o Ben disse ali, uma frase ou outra ali, se vocês pegarem. Sim. Claro, gente, que a gente está levantando alguns aspectos técnicos, né? Que o filme ele não se aprofunda, a gente está aprofundando por conta mesmo. E aí, então, na sequência do filme, né? Tem um pequeno embate ali, um pequeno problema da Jules, que estão buscando um CEO, né? Então, com mais experiência para ajudar ela a tocar a empresa. Acredito que as pessoas devem ter notado o que a gente está relatando aqui para vocês. E acredito que trazer um CEO de outras franquias para auxiliar ela seria a melhor parte para fazer parte do conselho da empresa. E como a Jules, né, vocês já devem ter notado que ela tem essa personalidade mais centralizadora, mais de controle, de querer que as coisas sejam apenas da forma dela, ela encara isso como um ataque, né? Então, a forma da gestão dela, né? E o Ben, né, começa então a fazer mais parte do dia a dia da Jules, começa a ser mais empático com ela, e ele começa então a demonstrar para ela alguns ensinamentos em relação à experiência que ele tem em relação à vida, né? E aí, conforme o filme vai passando, a gente descobre que o Ben ele aceita essa oferta de emprego porque ele trabalhou naquela empresa antes dela ser o que era, né? Então a empresa que ele trabalhava ali, ela faliu, e quem comprou o prédio foi a Jules e montou essa empresa nova. E aí ele explica o que ele fazia lá na empresa e tal. É um momento até bem interessante dos dois personagens, né? Que mostra ele se aproximando um pouco mais. E aí ele mostra uma das motivações que ele teve de aceitar um novo emprego.
né? E agora voltando sobre a parte do estagiário, né, mais velho, assim, né? Você consegue ver que o Ben, ele ajuda muito nisso com todos os funcionários, né? Então chega uma hora que ele, assim, voltando, né, um pouco o filme, ele tá lá sem nada para fazer, ele começa a sair da mesa dele e ele começa a ajudar onde dá. Então ele tá sempre levando café para as pessoas, perguntando se eles precisam de mais alguma coisa. Aí tem uma hora que é bem legal, ele tá com o cara do marketing, ele tá tipo assim, e se colocar aqui? Eu quero falar, talvez não seja assim e tal, mas o cara tá explicando para ele, e isso mostra como as pessoas mais velhas e mais novas como podem interagir no mesmo ambiente, né? E mostra também que uma qualidade que todas as pessoas deviam ter na empresa, né? Que é a disposição de aprender processos, aprender o serviço de forma ampla, porque o Ben, quando ele começa a aprender o serviço de forma ampla, ele começa a ter uma visão muito melhor do trabalho dele, da função que ele pode exercer. Eu não sei, posso, né, eu estou falando assim mais pela experiência própria, então desculpem meus ouvintes queridos aí, né? Mas é uma questão assim, me parece que as empresas são muito departamentalizadas e que os departamentos não podem se conversar entre eles, assim, tipo, é meio que segredo de estado que nós faz. Só que todo mundo joga no mesmo time. E é interessante ver o Ben não tendo essa pressão, assim, ele realmente transita entre os ambientes, mesmo ele não sendo especialista naqueles ambientes, e ele vai, dessa forma, tendo uma experiência maior sobre o que é trabalhar naquela empresa. Isso eu acho que é uma visão também bem interessante do filme, assim, que ele mostra nas entrelinhas, de forma suave, como é importante você ter essa proatividade na empresa, né? De você sair do seu departamento e dar uma olhada nos outros e na funcionalidade, o que é crítico naquele trabalho que aquela pessoa faz, o que aquela pessoa faz que pode impactar no seu trabalho, para você auxiliar ela mais rápido. Isso é uma forma de você aprender a trabalhar melhor em equipe, né? O que você acha, Juliano? É a famosa curiosidade, né? Ele é um cara curioso, né? Ele começa a aprender, né? Aquela famosa troca, né? Ele começa a trocar informações com os setores. Essa abertura realmente, né? Dependendo da empresa, ela é muito difícil de ser feita, né? Parece que, como você falou, cada departamento é como se cada departamento fosse uma empresa, né? Às vezes você trabalha no departamento de uma empresa, se você trocar de departamento, é quase como se você trocasse de empresa, assim. O ambiente é diferente. Time, entendeu? O ambiente é diferente, que as demandas, tipo, não demandas operacionais, né, mas, sei lá, a vontade das pessoas é tudo diferente, né, dependendo da empresa, né. Então, isso é muito difícil de você encontrar uma empresa em que você consiga ter fácil acesso, assim, a todos os setores, né. Mas, se você tem sorte de trabalhar numa empresa assim, aproveite disso, né, e realmente olhe para, mesmo que você nunca, a gente fala assim, mas eu não quero trabalhar com marketing, eu sou o cara dos números, eu sou contador. Mesmo que você nunca vá trabalhar com marketing na sua vida, você não tem essa pretensão, converse com o cara para você ver qual é a necessidade dele. Quem sabe lá na contabilidade você não tem alguma coisa que aquele cara de marketing, né, você percebe que aquele cara de marketing poderia usar, ou algo que você possa falar para ele fazer diferente, que te ajude na sua contabilidade, às vezes uma nota que o cara imita diferente, né, essas coisas assim. Então é muito legal isso. Eu acho bem interessante. E isso também vem de empresas grandes, né? Porque quando uma empresa é pequena, é normal você ter, né, tudo meio misturado, né? O contador fazer o marketing e fazer, nem por exemplo, uma empresa é muito comum o contador da empresa ser o contador, ser o advogado, ser o administrador, ser tudo, né? O cara faz tudo ali. Meio que sobrevivência, né? Meio que sobrevivência, Exato. Bom, aí assim, na sequência do filme, então, tem uma questão lá sobre o casamento da Jules, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, porque acho que nem eu nem o Liliano saberia opinar bem sobre aquilo. E o filme, então, ele não, só... Posso falar? Não, é só acho que o Liliano tem sobre opinar sobre o casamento da Jules. Não, é só uma explicação,zinha aí, que nem você falou que a gente se aprofunda em coisas. A nossa ideia exatamente é essa, né? É pegar alguns conceitos que a gente assiste o filme ali e a gente poder aplicar aí, não na nossa vida, mas na vida de vocês aí, que tem uma empresa, uma carreira, uma pequena empresa, é você perceber algumas experiências, alguns nuances, que muitas vezes, se você não tem a experiência de negócios, que eu sempre falo que nós dois temos, passa despercebido, né? Você vê, que nem você vê lá o estagiário arrumando a mesa
da chefe lá da empresa, isso pode, pá, é bonitinho, tal, né, na narrativa do filme, né? Mas quando a gente vem aqui e alerta que ele fez isso, porque ele percebeu, porque ele quis, né? Tomara, você vê esses famosos Alerta que isso é um aprendizados, né? problema, né? Alerta que isso é um problema. E essa questão do casamento é algo mais da narrativa do filme, né? De ter um storytelling, de ter uma história. Então acho que nem tem muito a ver com negócios, né? E é a parte, por isso que não vale a pena a gente comentar. Então, eu tenho 2 pontos interessantes que eu vi no filme ali. A gente até comentou um pouquinho aí, mas eu acho legal a gente dar uma aprofundada. Uma delas é sobre a antiga profissão, né, do nosso personagem ali, o senhor estagiário, que ele trabalhava com listas telefônicas, né? Ele era vice-presidente de uma empresa de listas telefônicas, né? Trabalhou 30 anos nessa empresa. Você vê como é interessante, né, quando o mercado ele define, né? Porque o mercado de listas telefônicas, esse filme é de 2015, mas já faz algum tempo, ele praticamente sumiu, né? Desapareceu, né? Eu desconheço, eu acho que não existe mais esse mercado. E quem é jovem aí pode não saber, mas esse já foi um mercado muito grande, assim, já foi algo assim, né, monstruoso, assim, né? Aqui no Brasil, por exemplo, eu lembro, quando comecei minha carreira de empresário, eu lembro de ter ido em lançamentos de lista telefônica, até participei financeiramente, né, contribuindo ali para, tipo, a tua empresa estar numa lista telefônica era algo assim, tipo, excepcional, né? A gente fazia lá uma página, comprava uma página, era caro aquilo, era muito caro, comprava uma página. Então, assim, é uma coisa que eu falo hoje, a galera fala, tipo, acha que isso era outro mundo, né? Não consegue imaginar que isso existia. Então, e esse know-how que ele teve com a lista telefônica, ele não foi 100% desperdiçado, né? Por isso que ele usou muito ali, né? O que ele aprendeu na carreira dele de telefone, praticamente adaptou ao e-commerce que ela tinha de loja. O que é? Ele entendia muito bem o que os clientes queriam, né? Ele era da área de marketing da lista telefônica. Então, o cliente que anuncia numa lista telefônica é quase o mesmo cliente, tem o mesmo objetivo de um cliente que anuncia no Google. E que é o quê? Que a empresa dele apareça, que mostre, que o cliente veja o serviço e chegue até a empresa dele. Então, é mais ou menos a mesma. Só mudou o formato. É o que a gente sempre fala das empresas aqui, né? Spotify e música, só mudou o formato. Então, o que a lista telefônica era antes, hoje é o Google, né? E você não precisa ser o dono do Google para você aprender a trabalhar com o Google. É você aprender a anunciar no Google. Na lista telefônica, o que você fazia? Você comprava uma página da lista telefônica. Os melhores anúncios era que a capa era o final, porque geralmente ficava em cima da mesa, né, virada para cima, era a contracapa, era esses lugares assim. E no Google, aonde que é o melhor lugar para você aparecer? No lado direito, no lado esquerdo da tela, em cima, embaixo, no meio do texto? É algo que você aí, pequeno empresário, tem que é interessante de aprender. E era algo que o Ben sabia, né? Ele tinha essa sacada já, porque ele entendia o comportamento do consumidor, né? Era só isso que eu achava interessante. Tem algo para falar, hein? Cara, na verdade, assim, dentro do que você falou, acho que você falou tudo, sabe? Acho que não tem nada melhor para acrescentar aqui. Mas eu achei interessante a visão que você trouxe dessa mudança de mercado, né? Porque muitas vezes as coisas tomam proporções e acaba que aquele negócio que você tinha não existe mais. Porém, muitas das experiências que você tem lá, você pode adaptar para esse novo mercado e crescer novamente dentro dele, né? Então, assim, eu achei legal o ponto que você trouxe. É muito interessante, né? Porque pense o dono da lista telefônica, né? O empresário lá. Você tem uma lista telefônica e você vê o Google tomar o seu mercado, e foi muito rápido, né? O Google chegou e dominou. E você tem 2 escolhas, né? Ou sair do mercado, falir a empresa, ou insistir, né? Querer competir com o Google, por exemplo, que eu acho que deve ainda existir malucos aí que tentam fazer isso em cidades do interior, ou aprender, que nem eu falei aqui, ou você usar esse know-how, igual o Bentinho, e aprender a colocar o anúncio da empresa que você colocava na tua lista, a colocar no Google, né? Se você tem esse know-how e você sabe qual o melhor lugar da empresa estar no Google, o Google que eu falo é a internet, tá? Nos sites aí, a colocar nas redes sociais, aonde melhor, é um know-how que é o caminho que você deve seguir, né? Você continua atendendo o objetivo do teu cliente, só muda a ideia das suas empresas. Muitas delas fizeram isso, né? Eu tenho amigos que trabalhavam com lista telefônica, hoje eles trabalham
nessas agências de publicidade aí fazendo isso, né? E isso que eu queria dizer também é outro problema que a gente tem da administração. Vamos aí falar agora sobre a nossa área, nem tanto do filme, né? Que não adianta muito você ter, a gente fala muito administração, né? Administrar recursos, que a gente está falando que processos, né? A Jules deveria fazer melhores processos profissionais, essas coisas aí. Mas não adianta você ter uma empresa bem organizada, bem administrada, tudo certinho, se a tua empresa for, por exemplo, uma lista telefônica, né? For uma empresa que não tenha mercado. Se for uma lan house, por exemplo, né? É muito difícil você ter uma lan house, uma locadora de vídeo bem administrada e mercado que quase não existe, né? Às vezes é melhor você mudar de mercado sem perder a essência, que, por exemplo, você não precisa perder a essência do seu negócio, porque os clientes continuam com a necessidade, só mudaram a forma de consumir, do que querer administrar quase que enxugar gelo, né? Você tenta ali algo que não vai para frente, não adianta. Então é isso, pessoal. Nós gostaríamos de agradecer a todo mundo que ficou até aqui, até esse momento. Vou dizer que esse foi mais um podcast, mas a gente tem outros podcasts aí na lista tão interessantes quanto estes. Quem quiser aí, curta, compartilhe, comente, nos siga, né, nas redes sociais e nas outras mídias que a gente ainda tem, né? A gente ainda tem outros conteúdos que você pode postar também. Por isso, por aqui, né, o meu muito obrigado e até o próximo podcast. Valeu, muito obrigado e até a próxima.